O iPhone 13 completa 5 anos de lançado no final de 2026 e ainda hoje ele cumpre o mesmo papel da época do seu lançamento, que era ser um top de linha mais básico, focado no uso geral, porém com grande longevidade e apostando principalmente nas câmeras para atrair o público. Depois de 4 a 5 anos de lançado, o desempenho ainda é bom, porém o preço caiu bastante e isso leva muita gente a querer comprar um exemplar desse aqui. Inclusive, se você está querendo comprar o seu, tem os links aqui na descrição com os grupos, onde eu pesquiso os melhores preços para você comprar e você ainda pode tirar dúvidas diretamente comigo. Bom, eu sou o Jorginho, você pode seguir no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades e o vídeo de hoje vai trazer uma análise completa desse celular para mostrar se ele vale a pena nesse ano de 2026. Então, é um vídeo para te ajudar e você pode me ajudar bastante se inscrevendo no canal, já que a maioria da galera que está assistindo os vídeos atualmente não é inscrita. Agora vamos deixar de enrolação e partir para a análise porque ela começa agora. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o design do celular, que tem a construção bem característica dos iPhones lançados até 2024, com uma câmera dupla traseira transversal e a lateral reta que virou marca dos iPhones. Na parte de trás a gente tem vidro com a proteção de vidro que a Apple jura que é de boa qualidade, mas não especifica qual é. Enquanto na frente a gente tem a proteção do Ceramic Shield, que mostra um bom investimento aqui. Na lateral a gente tem a gaveta de chip com suporte a uma unidade, sendo que você pode ativar uma segunda via eSIM ou utilizar somente 2 chips virtuais nele. Ainda tem aqui um seletor de modo sonoro, que é muito conveniente e todo mundo que tem iPhone acha muito bom, acha muito importante. Outra coisa muito importante é a necessidade do seu like, que mostra esse vídeo para mais gente e ajuda o canal a continuar crescendo. Então caiu de paraquedas aqui no canal, gostou do conteúdo? Aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever no canal que está aqui do lado e aperta no badalo. Tome! Que é para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer por aqui. Tem muita coisa boa vindo por aí. Agora vamos voltar a falar do celular que tem proteção contra água e poeira IP68, que nesse caso garante que você possa mergulhar ele em até 6 metros durante 30 minutos sem sofrer danos referentes à água, o que é uma das melhores do mercado. Mas atenção, essa proteção só vale para celular novo, lacrado ou usado nunca aberto. Muita gente está comprando celular de vitrine não tem nenhum tipo de proteção contra a água. Presta atenção na hora de comprar o seu. O celular é bastante leve, você quase não sente ele na mão. E além disso, ele é muito elegante e tem um tamanho bem pequeno. Mesmo que se você tiver mãos pequenas, acredito que você não vai ter dificuldade na pegada desse celular aqui. Por ter esse tamanho pequeno, ele tem uma tela que acompanha. Aqui a gente tem uma unidade de 6.1 polegadas, que é bem pequena, e com a resolução próxima do Quad HD, o que nesse tamanho de tela dá uma resolução excelente. O material da tela também é de ótima qualidade. Aqui a gente tem o OLED, que é chamado de Super Retina XDR pela Apple, que tem que dar nome para tudo. E por ser OLED, ela tem as certificações Dolby Vision e HDR10, que ajudam no consumo de conteúdo. Também tem aqui o True Tone, que é o mecanismo da Apple que ajusta a temperatura das cores de acordo com o sensor de luminosidade UV, que torna o celular muito confortável para uso em qualquer ambiente. O brilho é de 1200 nits, o que é pouco, você pode ter um ou outro problema para utilizar esse celular embaixo do sol, e a taxa de atualização de tela é de 60 Hz, o que nesse caso aqui é muito ruim. Tem celular muito mais simples e muito mais barato com atualização de tela de pelo menos 90 Hz, em alguns casos chegando até mais do que isso. No topo da tela tem um Notch, que é menor do que o comum, porém ainda defasado. E dentro disso tem, primeiro, os sensores, que funcionam muito bem. Utilizar o iPhone no modo automático é muito tranquilo, e também os sensores responsáveis pelo Face ID, que é o desbloqueio seguro da Apple, no qual ela confia muito e que cá para nós funcionam muito bem. Ainda tem aqui a câmera de selfie, que é uma unidade de 12 megapixels acompanhado por um sensor 3D para profundidade nas fotos e desbloqueio seguro. E essas câmeras são acompanhadas por um kit traseiro, composto por uma câmera principal de 12 megapixels e uma ultra-wide com a mesma quantidade. Nas fotografias está tudo muito dentro do esperado de um celular com boa câmera, como é o caso dos iPhones. As cores são muito próximas daquilo que a gente vê na realidade, o nível de detalhe é muito alto e as fotos ficam muito bem feitas, de dia e de noite, tanto na câmera principal quanto na câmera ultra-wide, que por ser muito parecida, não tem tanta diferença nas fotos para a câmera principal. Nos retratos, o desfoque é muito agressivo e muito bem feito, ele erra muito pouco e geralmente situações muito específicas e muito difíceis. No geral, fotos muito boas, me agradou bastante.
Nas selfies, a câmera trabalha bem, principalmente na câmera principal. Na câmera em modo retrato, eu achei que ele tem uma mudança de cor, tanto de dia quanto de noite, sendo que de noite ela começa a apresentar alguns ruídos nas fotos, enquanto a principal vai bem. Nos vídeos, ele grava até 4K em 60 quadros por segundo, com ótimo nível. As cores seguem um padrão muito bom, o autofoco é muito rápido e também muito preciso, ele trabalha de maneira muito satisfatória. Um ponto muito interessante é a estabilização do vídeo, que trabalha de maneira muito efetiva e é realmente excelente. O alcance do vídeo é muito bom e ele se adapta muito bem a muitas situações. Eu cheguei a apontar o celular para o sol e ele não desfoca o que está ao redor, ele não estoura. Isso aqui é muito bom, a gravação no geral me agradou bastante. Claro, além do modo principal de gravação, tem também o modo cinema, que grava também em 4K, porém limita a 30 quadros por segundo, fazendo o desfoque do fundo em tempo real. Esse modo é adorado, muita gente gosta muito para gravar, principalmente quando tem somente uma pessoa na cena, e ele trabalha de maneira muito boa. Por ser a primeira geração de iPhones com modo cinema, ele algumas vezes erra um pouco no desfoque do fundo, mas é muito raro e no geral é tudo muito bem trabalhado. O vídeo aqui apresenta uma qualidade excelente, eu gostei demais da câmera do iPhone 13. E essa aqui é a câmera frontal do iPhone 13, uma câmera capaz de gravar até 4K a 30 quadros por segundo e que me agrada no conjunto geral. Acho que tem boas cores, bom nível de estabilização e também se adapta muito bem a mais diversas situações, incluindo também algumas funcionalidades extras, como por exemplo o modo cinema, que funciona até 4K a 30 quadros por segundo e desfoca o fundo em tempo real enquanto grava o vídeo. Esse modo é muito querido principalmente por quem produz conteúdo, porque ele produz um efeito muito legal e muita gente curte. Mas aqui eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. O que você achou da qualidade geral, das cores, da estabilização, da captação do áudio e também da adaptação da câmera às mais diversas situações. Comenta aqui embaixo que agora a gente vai falar da parte sonora desse celular aqui. O som do celular é estéreo, saindo por uma caixa localizada na parte de baixo e uma outra na parte de cima, coladinha com a moldura. O som tem ótima profundidade, graves muito presentes e é bem alto. E além disso tem a certificação Dolby Atmos, o que ajuda bastante no consumo de conteúdo aqui. Ele não tem fone de ouvido, então o fone aqui só se conectar na porta Lightning, que está na parte de baixo, ou se for Bluetooth, que é a opção utilizada pela maioria da galera hoje. Ele tem NFC, então você pode utilizar o celular como cartão para pagamentos por aproximação, e a rede móvel é o 5G, o que deixa claro que dá para pensar nele ainda a longo prazo quando o assunto é conexão móvel. O armazenamento pode ser de 128, 256 ou 512 GB. São bons números, mas 128 GB está ficando pouco. Os aplicativos e fotos estão cada vez mais pesados, então eu recomendaria pelo menos 256. E é bom pensar bem porque ele não tem suporte a cartão de memória, então você não pode expandir o armazenamento. A transferência de dados é feita com a tecnologia NVMe, que é muito rápida e garante uma fluidez muito grande no uso do celular. A memória RAM é de 4 GB, que são bem gerenciados, porém a quantidade é pouca. E hoje em dia o celular já começa a apresentar alguns engasgos, apesar de serem bem poucos. O sistema operacional é o iOS, que é criticado por manter uma experiência fixa e sem muitas possibilidades extras ao uso básico. Porém, esse uso básico é muito fluido e muito prático, tudo funciona como tem que funcionar e isso agrada muita gente. Hoje, a gente está na versão 26, que tem como maior destaque as grandes possibilidades de personalização que não eram vistas em versões anteriores. Ele deve ir até a versão 28, o que garante aí para o nosso celular uma vida útil pelo menos até o ano de 2027. E o processador que faz essa engrenagem rodar é o Apple A15 Bionic. Ainda hoje, ele é um bom processador, consegue rodar jogos com ótima fluidez e também com ótima qualidade gráfica. A grande maioria dos jogos ele roda sem muitos problemas, porém, ele sente o peso, já que hoje ele esquenta um tanto quando você joga, então em pouco tempo de jogo você já começa a notar ele esquentando se for um jogo pesado. Nos leves ele continua indo muito bem. E talvez jogos nem sejam importantes para você que está vendo esse vídeo. Porém, o celular que vai bem nos jogos, ele costuma ir bem tanto em tarefas pesadas quanto em multitarefas do dia a dia. E em tudo isso, o iPhone 13 pode não ser o melhor do mundo, mas ele tem um desempenho muito satisfatório. Em que pese, para mim, o iPhone nem seja um celular feito para jogar. E o que diz muito sobre isso é a sua bateria.
Aqui a gente tem um tanque com 3.240 mAh, que não é uma quantidade grande, mas é uma quantidade muito bem gerenciada pelo sistema, ele não descarrega rápido. O carregamento é feito através da porta Lightning, que está na parte de baixo e está defasada. Os iPhones atuais já usam USB tipo C. Ele suporta carga de até 20 watts, carregando 50% em 30 minutos, o que é um tempo razoável, e 100% em mais ou menos 1 hora e 40 minutos, o que é muito tempo. E ainda é bom lembrar que ele não traz carregador na caixa, então pode ser uma excelente ideia você comprar um bom carregador por fora para carregar o seu iPhone. Além disso, ele suporta o método de carregamento sem fio por indução, que é o método padrão, e também o método MagSafe, que é a tecnologia proprietária da Apple, que garante que você consiga acoplar ele em bases para carregar, o que é muito útil. E hoje quem compra o iPhone 13 leva para casa um conjunto bem ok. O celular tem boa qualidade de construção, o sistema funciona de maneira muito satisfatória, sem erros nem muitos travamentos, e a câmera é de excelente qualidade, principalmente para quem vai gravar ou usar redes sociais. Atualmente ele novo está custando cerca de R$ 3.200. E nesse valor eu acho que ele não vale a pena, já que você tem o iPhone 14 um pouquinho mais caro, cerca de R$ 100, R$ 200 a mais, tirando a competitividade do iPhone 13 lacrado. Porém, ele usado ou de vitrine custa cerca de R$ 2.100, o que é um preço muito mais competitivo e coloca ele numa briga muito melhor. Nessa faixa de preço, a Xiaomi tem o Poco X7 Pro, que é um celular melhor para quem vai jogar, porém perde para o iPhone tanto em uso geral quanto em câmeras. A Samsung tem o S24 FE, que tem um desempenho muito melhor para uso no dia a dia e principalmente para tarefas extras. Esse celular se sai melhor do que o iPhone 13. Porém, para redes sociais ele não consegue vencer o iPhone. E a Motorola tem o Edge 60, que é um celular bem redondo, não tem uma experiência de uso tão sólida, porém é um celular novo, pode entregar mais. No geral, o iPhone 13 se sai bem ainda contra ele. Eu acredito que o iPhone 13 seja um celular indicado para você, caso faça muito uso de rede social e não se importe tanto em adquirir um celular usado ou de vitrine, já que as câmeras dele com certeza compensam isso. Mas agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Para você o iPhone 13 vale a pena para o ano de 2026? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esquece que todos os celulares que eu citei no vídeo vão ter link aqui na descrição, onde eu pesquiso os melhores preços para você e você pode tirar dúvidas diretamente comigo. Aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos do canal que tem relação com o tema para você ficar por dentro do assunto sem sair da minha companhia. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força. Não esquece de deixar o like e até a próxima.